No ar com você, mais um Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E você já sabe, né, que pelo site você não precisa ficar preso dentro de casa com o seu computador. Você pode usar o seu smartphone ou o seu tablet em qualquer lugar, com total liberdade. Você 24 horas por dia pode receber a programação da Boas Novas. Muitíssimo obrigado, querido semeador de Boas Novas, você que já entendeu o desafio, sabe que a Boas Novas precisa da sua contribuição, precisa do seu apoio, sabe que a sua semente, ela dá frutos e frutos poderosos de poder fazer com que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, levando boa programação a todo mundo. E você que ainda não é um semeador, mas que gosta da nossa programação e que tem sido abençoado por ela também, vem ser um semeador. Liga 2126-300 ou entra no nosso site a qualquer hora do dia ou da noite, 24 horas por dia, você pode se tornar um semeador. Que o próprio Senhor Jesus, que vê todas as coisas e conhece o nosso coração, Ele possa te retribuir. A você que é semeador e a você que não é também. Retribuir com bênçãos materiais e bênçãos espirituais e ser efetivamente o dono da sua vida. Aqui no Cabeça para Cima, a gente sempre gosta de também falar temas que sejam relevantes para você. Hoje, a gente vai falar sobre perdão. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina a pedir perdão e também a perdoar. Ele mesmo, que é fonte de todo o perdão, amor e misericórdia. Mas como é que é essa história de perdão? Você, qual é a sua opinião? Você acha que é fácil pedir perdão? Será que nós, efetivamente, somos capazes de perdoar como o Senhor nos ensinou? É isso aí. Por isso que o Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre esse tema, perdão. Começamos com o nosso informativo e contamos com você no nosso debate. O perdão é o esquecimento completo e absoluto das ofensas. Vem do coração, é sincero, generoso, não fere o amor próprio do ofensor. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Um dos pioneiros nesse conceito atual foi o filósofo alemão Immanuel Kant, que defendia que o perdão deveria ser concedido pela pessoa ofendida mediante o arrependimento do ofensor. Além de importante para a convivência, o ato de perdoar pode evitar uma série de transtornos causados em uma briga ou desentendimento. Quando uma pessoa não perdoa, revive a situação desagradável e nutre sua mágoa, tornando-se mais estressada e propensa ao desenvolvimento de doenças cardíacas. É isso aí. O que o nosso informativo trouxe aí para você, via de regra, a gente já sabe, né? Racionalmente a gente sabe, mas na prática nem sempre as coisas fluem como a gente tem o conceito racional. Hoje a gente vai conversar sobre perdão e tem aqui um time muito especial para conversar com você. Primeiro conosco o pastor Joel Vilon, ele que também é capelão da Alerj, sempre está aqui quando a gente chama. Poxa, muito e é sempre bom. uma alegria renovada estar aqui. Pois é, para mim também, pastor. Muito Muito obrigado, bom tê-lo muito aqui obrigado. sempre. Vamos falar de perdão hoje? Hoje promete ser um programa daqueles muito bons, hein? Muito bom, porque primeiro é bom falar sobre perdão, sem né? dúvida. É terapêutico, é curativo. Isso. Verdade. E quando a gente tem histórias ainda para comprovar a nossa teoria, digamos assim, melhor verdade, ainda, né, pastor? É verdade. Aham. É importante que se saiba que esse programa pode ser resposta e saúde para muita gente que está nos assistindo. Verdade. Também conosco a Ruth Tebaldi. A Ruth, ela é missionária e ela tem testemunho de perdão no casamento. Obrigadíssima, Ruth, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E realmente essa palavra perdão, ela é muito forte. Uhum. E o ato de perdoar é mais difícil ainda, né? Mas quando a gente olha, tem um olhar da fé e vê que Deus está naquele negócio ali, não tem como não perdoar. Porque se Jesus foi capaz de nos perdoar, por que nós não vamos perdoar? Então, eu perdoei, continuo perdoando, peço perdão por ter sido traída, peço perdão por ter sido traída, mas a minha família foi restaurada porque eu fui capaz de liberar esse perdão
e pedir perdão ao meu esposo. Aham. A gente vai já conhecer melhor essa história toda por aí, viu? Também conosco a Fernanda Fernandes. A Fernanda é esteticista, ela foi usuária de drogas e recebeu o perdão dos filhos. Obrigada também, Fernanda, por estar aqui com a gente, compartilhar a sua história. Obrigada primeiramente a Deus, né? Que está me dando essa oportunidade de estar aqui. E segundo a vocês. Isso aí. É interessante, né? Porque Jesus, ele sempre, no período que ele esteve aqui na Terra, ele sempre fazia assim, ele fazia o bem e ele simplesmente dizia, vai, testemunha, conta para os outros, né? E era assim que as pessoas acabavam conhecendo o amor de Jesus, vendo como ele agia. Então, o testemunho de vocês aqui hoje, ele vem também nessa linha, né? De poder mostrar para as pessoas o quanto o perdão faz bem, o quanto é possível perdoar e a gente testemunhar do amor de Jesus, fonte principal de todo perdão, né? Também conosco e completando o nosso time de hoje, a Daniele Cristiane da Silva. Daniele é manicure, ex-dependente química e hoje ela recebeu o perdão da família também e certamente está integrada. Obrigadíssima também por estar aqui com a gente. Pelo convite, eu estou muito feliz porque o Senhor tem feito grandes obras na minha vida. Eu quero ser um testemunho vivo, né, para aquelas pessoas que estão lá fora necessitando de perdão. Em algum momento deve ter havido entre você e Deus aquele diálogo assim, Senhor, faz alguma coisa por mim, me limpa. E ele deve ter dito para você, se você quer ser limpo, né? E você hoje se sente assim, né, querida? Deus fez uma grande obra na minha vida, né? Porque eu fiquei 3 anos na rua, né? E Deus restaurou a minha vida, a minha família, está trazendo tudo de volta. Que maravilha, que coisa boa. Então, pastor, essa questão de perdão, eu estava olhando no dicionário, porque a gente fala, né, perdoar, a gente perdoa, fácil perdoar, mas a gente perdoa, daqui a pouco a gente está dizendo, mas você se lembra? Mas isso, e começa a trazer tudo de volta, né? E estava olhando no dicionário e a palavra perdão, ela tem lá aquela coisa, né, de esquecer, cancelar, anular, apagar, acabou. Quando é para uma dívida financeira, a gente entende muito bem. Perdão, né? Está perdoada a dívida. Está quitado. Nunca mais a gente volta a falar no assunto. Mas perdão no dia a dia é um pouquinho mais complexo, né? Não? É mais complexo, até porque o perdão tem 2 características importantes dentro do que você disse que a gente deve entender. Primeiro, não é uma iniciativa das emoções. Quer dizer, eu não perdoo porque eu estou emocionalmente pronto para isso. O perdão é o resultado de uma decisão tomada. As emoções vão seguir essa decisão. Se eu esperar ficar emocionalmente pronto para perdoar, muito provavelmente eu nunca consiga fazer isso, porque as emoções retroalimentam uma sensação de vingança, né, uma justiça humana que precisa ser satisfeita. Isso daí acaba me deixando sem condições de perdoar. Um outro detalhe importante em relação ao perdão é que o perdão não consiste em esquecer o fato. Algumas pessoas têm a sensação de que não puderam perdoar porque ainda se lembram do que aconteceu. Eu vou me lembrar porque eu não tenho, como meu computador tem, um botão de delete. Então a minha memória vai trazer o fato de volta em algumas situações. Agora, qual é o segredo? O segredo é, quando eu perdoo, eu vou me lembrar do fato sem sentir dor. Quando eu me lembro do fato e esta lembrança me provoca dor, me provoca uma sensação de depressão ou ira, então o perdão não foi concedido. O perdão é concedido quando ele parte de uma decisão tomada e as minhas emoções são restauradas e eu posso me lembrar do que aconteceu sem trazer de volta toda aquela carga emocional que eu tinha antes, toda aquela dor, aquela insônia que eu sentia, a sensação de culpa, né, muitas vezes porque eu estou envolvido na questão. Então, esses detalhes precisam ser entendidos. Eu acho que fica mais fácil a gente olhar o perdão depois que se entende isso. E quando aquele pessoal que às vezes a gente fala assim... não fala nesse assunto porque fulano não pode nem ouvir falar nisso, né? Pois é. Esse tipo de situação, com certeza,
por aí não passou perdão. Né? O ser humano ele tem a tendência de ocultar determinado... Em vez de tratar situações, ele joga para dentro. Né? É aquela coisa de estar numa piscina e tentar esconder as bolas que estão flutuando na piscina. Você bota uma para baixo, outra para baixo, outra para baixo, até que uma se solta. Quando se solta, ela vai lá em cima. Né? Então, as nossas mágoas, as nossas crises, os nossos conflitos, eles precisam ser tratados. Colocados para fora, tem que jogar a luz em cima, entender o que aconteceu, recuperar a dívida e aí quitar pelo perdão. Perdão é a decisão que eu tomo de não me vingar, de não tirar a limpo o que aconteceu. Isso é sério. Liberar a vingança. Né? Liberar a então, pessoa do que ela fez. Como é que vocês veem essa conceituação que o pastor está fazendo aqui? E nas histórias que vocês viveram? É isso que ele falou em relação à vingança, né? Se eu fui traída, então também vou trair. Vou me vingar dele porque ele me traiu. Isso é sério. Então, quando você se posiciona, se você quer perdoar e quer restaurar teu lar, como é que você vai fazer uma troca? Né? Eu vou me vingar dele. Vou me vingar por quê? Eu não tenho que me vingar. Tenho que perdoar. Se eu amo, é um homem que Deus me deu, é a família que Deus construiu para mim. Por que eu vou me vingar e destruir tudo? Não vou me comparar àquela mulher que se infiltrou dentro da minha família, que eu vou estar sendo igual ou pior do que ela, né? Então, acho que o perdão até que eu tenho em relação é até a própria amante, não a ele. Eu a perdoo, eu a perdoei publicamente, em mensagens que eu recebia. Mas teve certos momentos que eu falei, vou me vingar. Eu cheguei até a pensar na hora da ira, né? Não, eu vou me vingar, eu sou uma mulher bonita, eu tô nova. Nova assim, na minha concepção, né? Você é uma mulher jovem. Aí eu falei assim, vou me vingar. Aí eu falei, não vale a pena me vingar. Você é um homem que eu amo. Não, e no caminho da vingança, às vezes nós nos destruímos muito mais do que antes, verdade, que só tínhamos amado. Passamos a ter outros problemas. Culpa, arrependimento, e tudo, vem à tona, né? E você expõe seus filhos. Já são dois erros, né? É verdade. O sofrimento já é ao invés de eu ser vítima, eu vou virar... Algumas pessoas atrás de vingança estão atrás das grades. É verdade. Né? E tantos outros problemas. O que é perdão para você, Fernanda? Perdão para mim, perdão na realidade foi o que, resumindo, olha só, eu fiquei 10 anos limpa da droga e recaí. Por que eu recaí? Porque eu não havia liberado perdão. E hoje, exatamente hoje, fazem 3 meses que eu estou limpa da droga. Que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui. Foi o que eu estava comentando lá fora, né? Que Deus, pela misericórdia de Deus, porque a gente não tem essa capacidade de estar aqui, de estar na televisão, de estar mostrando às pessoas porque perdoar dói, né? Você perdoar a quem te fez mal, dói. Só que é uma decisão que vem de dentro. Então, hoje eu tenho 3 meses limpa, pela glória do Senhor, limpa do perdão. Maravilha. Porque eu liberei o perdão para o meu ex-marido. De tudo que ele fez, de todas as vezes. Eu tive um casamento de 18 anos, e 18 anos eu fui agredida, né? E foram agressões muito feias, sabe? E hoje em dia eu não tenho raiva dele. Pelo contrário, eu glorifico pela vida dele. Porque se não fosse por ele, com quem estariam meus filhos? Antes de eu começar a ouvir a história de vocês, pastor, perdão é dom de Deus? Perdão é um desafio à fé, né? O perdão é um chamado à fé. É interessante que o perdão, ele é tão poderoso, ele faz tão bem para quem perdoa, que a gente vê no testemunho dela a ausência do perdão sincero que provocou uma tentativa de reconstruir a vida, mas porque não houve perdão, ficou uma dessas bolas não resolvidas que veio para fora e jogou 10 anos, né, de liberdade das drogas no chão. Então, quando existe uma ordem por parte de Jesus, quando Jesus dá a ordem de perdoar e fala isso para Pedro, Pedro se apresenta para Jesus com um discurso muito interessante, porque ele diz 7 vezes é o número bom para perdoar. 7 vezes na concepção de Pedro
Pedro ele já estava além daquilo que era esperado. E Jesus responde que não, 70 vezes 7, mostrando com isso que isso não tem fim. Perdoar não tem fim, isso faz bem para quem perdoa. Então, antes de mais nada, principalmente para aquele que crê em Deus, um desafio à fé. Às vezes, tudo em mim oferece razões para que eu não dê o perdão. A minha justiça pessoal, o dano que eu recebi, o prejuízo na minha vida moral, o prejuízo financeiro, tudo em mim está dizendo, olha, é justo que você não perdoe. Mas Deus me diz para perdoar. Ele me conhece, Ele sabe exatamente o que Ele está dizendo. E quando eu libero o perdão, porque creio no que Ele diz, eu desfruto da liberdade e da paz que todo o tempo Ele queria que eu tivesse. Então eu vejo isso não propriamente como um dom, mas como um convite à fé. Até porque se fosse perdão dependesse de merecimento, a gente estava frito, né? Porque imagina, Jesus morreu na cruz para nos perdoar. E onde que a gente tinha mérito nisso, né? Qual merecimento? Nenhum. Mas não foi para isso que ele olhou, né? Ele olhou e levou em conta simplesmente o amor que ele tinha pela gente, né? E aí ele perdoou. E porque ele teve esse gesto de amor, decisão, e era decisão, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui aconteceu, né? Jesus, ele sentiu dor ali naquele momento, quando ele estava lá no monte, né? Que ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Porque ele estava sofrendo. Ele tinha todos os motivos para não perdoar. Pois é, né? Mas ele foi para aquele sacrifício vivo por uma decisão de estar ali para a gente poder usufruir desse perdão maravilhoso, né? A gente já vai dar a nossa primeira paradinha, nosso primeiro intervalo aqui. Quando a gente voltar, eu já quero começar aí a compartilhar as histórias de vocês, tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima que conversa com você hoje sobre perdão. Perdão que a gente fala muito, mas nem sempre é tão fácil da gente praticar, né? Da gente botar em prática. A gente diz assim, ai, perdão. Toda hora a gente fala muito isso, perdão, mas é uma coisa mais supérflua. Perdão de verdade, naquela hora em que você fez alguma coisa para alguém, alguma coisa muito forte que aconteceu, e a gente chegar e dizer, me perdoa. É muito difícil, não é? É um desafio. É interessante que existem alguns perfis de personalidade que têm mais facilidade de perdoar. E existem outros perfis que têm mais dificuldade, são mais vingativos, têm mais dificuldade de oferecer ou pedir perdão. Isso tem que ser considerado também. A ordem de Deus, a orientação de Cristo, que é uma determinação, é para todas as pessoas, não importa que tipo de perfil elas tenham. Mas é importante saber que algumas pessoas vão gastar um pouco mais de energia para obedecer essa ordem e outros um pouco menos de energia. Mas é para todo mundo que ele diz que deve perdoar. E para todo mundo, em maior ou menor escala, é sempre um desafio. É um desafio que é vencido pela fé mesmo. Daniele, mais fácil perdoar ou pedir perdão para você? Mais fácil pedir perdão, né? No meu caso, pedir perdão foi muito difícil, porque eu fiquei longe da minha filha, né, durante esses 3 anos na rua, né? Depois ela deixou de estudar, parou de estudar, porque aí eu me afundei, né? Eu fui morar na rua, né? Aí eu tive que abandonar a minha filha. Então, pedir perdão foi muito difícil. Eu não tinha coragem de chegar perto dela. Eu tinha medo de uma criança de 10 anos, o que ela vai fazer, qual vai ser a reação dela, né? E aí, pedir perdão foi muito difícil. A questão de viver esse perdão, ele aconteceu porque você pediu, o movimento então partiu de você? Tem que partir da gente, né? A gente tem que dar o primeiro passo. O Senhor Jesus tem feito grandes obras na minha vida, né? A partir do momento que eu perdoei, que eu pedi perdão, né? Mas, pastor, ela está colocando assim, né? A gente tem que dar o primeiro passo, mas nem sempre acontece assim, né? Às vezes o perdão vem do outro.
A gente nem se manifesta para pedir perdão, mas o perdão vem do outro, ele acontece e acontece de forma plena. Né? Sim, perfeitamente. Nós precisamos estar tanto dispostos a buscar a pessoa para pedir perdão, como liberar perdão no momento em que nós somos procurados. As duas forças aí devem ter o mesmo peso, né? Também fica, não é cristão e não é sábio eu ter nas mãos a necessidade, a autoridade de liberar perdão para alguém que me pede e eu não fazer isso. É complicado isso. Eu preciso liberar, sim. Não importa quantas vezes tenha acontecido. E não lançar em rosto também, né? Verdade. Depois, de novo. Não, perdoou. Não é assim que Deus faz conosco. Eu acho tão bonito quando Deus nos coloca todos na mesma situação. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, não tem nenhum melhor do que o outro. Se Deus pôde perdoar-nos a todos, nos mais diversos pecados, cada um mais cabeludo do que os outros, nós não podemos também liberar perdão? Diz aquela passagem, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Pois é, isso aí, exatamente. né? E todo mundo ficou na mesma acusação. Então, Dani, vamos lá, conta pra gente a sua história, querida. Eu fiquei sem ver meu pai durante 10 anos, né? E porque eu fui pra rua, né? Trabalhar numa termas. E aí o meu pai falou assim, acabou, eu não tenho mais filha. Meu pai trabalha na Casa da Moeda, é um homem, né, em situação. Né? E aí eu não quero saber de mais nada, vai viver a sua vida. E eu fui viver a minha vida, né? Errada. De forma completamente o oposto, né? E aí eu fiquei sem ver meu pai durante 10 anos, eu ligava e ele falava assim, eu não tenho filha, a minha filha morreu. A partir do momento que você foi embora, para mim você não existe mais. Né? E eu fiquei 10 anos sem vê-lo. Né? E aí essa falta de perdão do meu pai me levou para as drogas, né? Porque eu tinha que suprir a necessidade que eu tinha de um pai, o carinho, o amor, o afeto, e que eu não tinha, né? E aí eu fui para a rua buscar isso, em outras pessoas, em outros lugares, né? E foram 10 anos sem o meu pai. E aí quando ele me viu assim, eu estava, né, usando crack, estava pedindo ajuda porque eu não estava aguentando mais, eu virei um zumbi. Assim, quem conheceu a Daniele falou assim, não acredito que é você. Eu virei um zumbi ambulante, sabe? Eu andava no meio da rua, né? Ninguém acreditou, eu não acredito que é a minha filha, né? E aí eu tive que pedir perdão novamente. Mas né? o que aconteceu? Qual foi o momento, qual foi o fato que de repente você lembra que foi assim meio que essa gota d'água para você chegar nesse momento e dizer assim, não, esse negócio tem que mudar, eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão. E, obviamente, você está sabendo aí o significado do que seria pedir perdão, né? A necessidade de haver alguma transformação, alguma mudança de vida, já que as coisas que você estava fazendo eram coisas que eram objeto do afastamento do seu pai. O que aconteceu? O que foi essa... Bom, meu pai sempre foi assim, muito junto, sempre junto, eu, minha filhinha, eu e a minha filhinha, eu e a minha filhinha. Né? E aí ele casou novamente, né? Ele teve uma outra família. E assim, tipo, que eu acho que eu tive um ciúme muito grande, né? E aí a minha madrasta, ela, um belo dia, assim, ela me deu um tapa no meu rosto, querendo me corrigir, me educar. E ele não fez nada com aquilo, né? Falei, caramba, meu Deus, sabe? E isso foi um ponto, né, para que eu fosse embora, saísse de casa, me rebelasse com 17 anos. Com 17 anos. E aí eu fui embora. Eu me arrependo amargamente de ter ido embora. Né? Me arrependo amargamente de ter abandonado tudo. Hoje eu não faria isso. Né? Em nome de Jesus, o Senhor está na minha vida aí para fazer um grande milagre. Às vezes tem isso, né, pastor? A gente toma um monte de decisões ou faz algumas coisas na vida da gente que a gente nem consegue ligar à motivação real, né? A história da Daniele, a gente pode perceber ali que fatores emocionais, né, escondidos na alma, fizeram com que ela tivesse... Isso nos leva a pensar como pais que somos, e certamente estamos sendo assistidos
por pais e mães que têm tido conflito com os seus filhos. Isso nos leva a refletir, né, sobre a nossa postura como pais diante dos nossos filhos. Filhos erram, pecam, filhos se desviam, filhos vão na contramão daquilo que a gente ensinou. E nós precisamos ser firmes na educação, mas misericordiosos. Nós precisamos entender que filhos são tão pecadores como nós somos. E que um dia nós fomos filhos e também desafiamos nossos pais. A Bíblia fala sobre o pai de 2 filhos, um deles, a Bíblia chama de filho pródigo, né? Nós conhecemos, a Bíblia não chama. Nós conhecemos como filho pródigo, filho que se desviou, que foi embora e pecou e fez coisas tão duras contra o seu pai. Mas houve um momento de arrependimento, porque ele experimentou a sua vida amarga, como você experimentou a sua, e no retorno ele encontrou um pai misericordioso que o abraçou. Essa história mostra o amor de Deus, mas essa história fala de uma realidade humana. Nós precisamos ter misericórdia dos nossos filhos e, às vezes, muita paciência, né, com os nossos filhos. Verdade. É o primeiro lugar onde eu devo exercer o amor cristão, a misericórdia, é dentro de casa. É a minha igreja particular, a minha igreja pessoal. A paciência, a comunicação, conversar, procurar pode... entender o que está acontecendo lá. Pode mudar toda a situação. Exatamente. Né? E evitar muita dificuldade e sofrimento. Né? E por reportagens que assistimos, nós observamos que grande parte das pessoas que estão hoje nas ruas consumindo crack estão lá por problemas familiares. Familiares, com certeza. Certamente você tem mais experiência do que eu até nesse ponto, mas é a origem na família. Fernanda, quero conhecer a tua história, depois eu volto com você. O que aconteceu com você? Então, eu vim de um relacionamento assim. Eu ia casar, né? Fiquei noiva, casei. Meu pai sempre falou pra mim assim: não casa com essa pessoa, porque vocês são de uma educação diferente. Se ele já faz isso com a família dele, o que ele vai fazer com você? E eu, adolescente, né? Rebelde, não tinha Deus no meu coração, não conhecia. Era de uma família completamente o inverso, né, da cristã. E eu falei, não, vou casar. E aí ele já me agredia, já no meu noivado, desde quando eu era noiva. E eu casei. Foram 18 anos de casado, através dele eu conheci a droga, porque eu não conhecia. Conheci a maconha, conheci a cocaína. A maconha não foi minha droga, que eu tive predisposição a ela, né? E, enfim. E eu, quando conheci a cocaína, eu gostei. E me viciei a ela, né? E fiquei... Aí o meu irmão veio e eu pedi ajuda, porque eu já... Quando eu cheguei a me viciar, assim, foi uma coisa muito, muito rápida na minha vida. E o meu irmão me ajudou, me pondo numa clínica de tratamento. Aí eu vim conhecer o Senhor nessa clínica. E através daí eu saí da clínica no tempo determinado, continuei indo à igreja, fiquei 10 anos limpa. Só que nesse intervalo desses 10 anos eu me separei. E eu me separei, e assim, eu não me separei do ex-marido, eu me separei do Senhor. Então, o que aconteceu? Eu recaí. Então, assim, a separação do meu ex-marido não doeu tanto quanto a separação do Senhor. Porque a minha base era o Senhor, como hoje é. E o que aconteceu foi, aí separei, voltei, recaí para cocaína. Só que a recaída é 10 vezes pior. Eu fiz coisas que... Eu me entreguei, assim, nas mãos de Satanás, sabe? A droga faz isso, ela destrói. Ela destrói, ela tira... Ela elimina a tua capacidade de Não, pensar. Solta todos os freios morais, é um problema muito grande. Você não tem, para a sociedade você não é nada. Entendeu? Só que tem um Deus tão misericordioso que para ele você é tudo.
E ele não E ele desiste. E ele não desiste de Ele não você. desiste Enquanto nunca. todos desistem de você, enquanto todos te apontam, ele te recolhe. Ele te acolhe, sabe? E eu lembro que que eu me envergonhei, eu saí de casa, eu continuei com 40 anos numa de adolescente rebelde. Fugi de casa. Só que a saudade muito grande, mas a vergonha, porque o Satanás te envergonha. Não, você vai voltar, você vai ligar para casa? Né? Como é que as pessoas vão te ver? Enfim, mas aí uma vez eu sentada assim numa mesa de sinuca, eu falei assim, Senhor, me tira daqui. Eu já não aguento mais ficar aqui. Não é meu lugar. E liguei pro meu irmão, e eu tinha esquecido que aquele dia era o dia do aniversário do meu irmão. Uau. Foi no dia 15 de abril. Liguei para ele e ele achou assim, ele falou, Fernanda, adorei escutar falar com você. E eu tô indo te buscar. E eu lembro que ele veio me buscar, né? Marcou comigo 8h30 da manhã, foi me buscar. Tava uma dificuldade muito grande, Deus o controle, sabe? E eu passei por alguns psicólogos que falaram assim, não tem vaga, porque clínica para mulher é muito complicado. É mais difícil. Né? E eu já estava perdendo as esperanças. As psicólogas perguntavam para mim assim, não, daqui a 3 dias, 4 dias eu vou conseguir uma clínica para você. Eu falava assim, se vocês me deixarem aqui, eu vou usar droga. Eu vou sair daqui e vou usar droga. E aí apareceu, assim, né? Deus sempre no controle. Deus na minha vida, ele tem feito, assim, maravilhas. Sabe, o que eu falo é que vocês não têm noção do que Deus tem feito comigo. Ele conseguiu a clínica. Conseguiu a clínica. E a partir daí transforma a tua vida também. A partir daí está transformando a minha vida. Ontem eu estava com meu filho, meus 3 filhos, e eles me abraçavam, me cheiravam, sabe? Me davam um beijo e falavam para mim assim... Mudança. E falavam para mim assim, eu preciso de você, mãe. Você sabe que é um filho, que é você largar o filho e eles olharem dentro do seu rosto e falar assim, eu preciso de você. No tempo que você estava mais aí no auge do teu consumo de droga, você certamente esqueceu deles, né? Esqueci deles, assim, eu não ligava, mas o sentimento de mãe estava aqui. Mas eu não ligava. Só que o dinheiro que eu gastava com droga, eu podia ligar para eles. É engraçado porque a situação, os dois polos de situação, né, pastor? É isso que eu estava observando, não exatamente. É? No abandono dos pais, ela, agora, enquanto filha, se degrada, né? E aqui, no caso da Fernanda, agora na posição de pai, né, de mãe, que deixou os filhos. Deixa os filhos e ainda assim depois Deus vem e permite. Com esses 18 anos que eu vivi casada, porque eu me casei, eu tinha me casado. E é uma coisa boa para pensar também no testemunho dela, que foi o fato dela não ouvir a orientação dos pais. Lá nós falamos, é importante que os pais entendam os filhos. E aqui nós podemos dizer, é importante que os filhos ouçam os pais. Verdade. Mesmo que os pais pareçam quadrados, essa é uma gíria do meu tempo, não sei se ainda vai, mesmo que os pais pareçam quadrados, eles têm mais experiência do que eu. E eles me amam. E é importante ouvi-los. Acima de tudo. E é importante ouvi-los. E eu queria ainda fazer um destaque dentro da fala da Fernanda, que ela citou algumas vezes a questão do adolescente rebelde, né? Eu não gosto dessa questão, da colocação adolescente rebelde. O adolescente, ele é inquieto. É uma fase. Inquieto, é uma fase normal e natural da vida. Que ele está se papai, descobrindo. mamãe? Né? Ele está se descobrindo. Ele quer ousar, ele quer pensar mais do que nunca. Ele precisa de você para entender essa inquietação. Né, pastor? E estar junto e poder orientar, poder trabalhar os dois lados da moeda para que ele realmente entenda qual é o melhor caminho. A minha filha fez uma colocação comigo ontem que eu nunca fiz com meu pai e com a minha mãe. Mãe, será que eu devo fazer isso? Pois Olha só. Ela levou o namorado dela dentro de uma clínica de tratamento para me conhecer. Ela não tem vergonha. Muito significativo. Muito significativo. Foi. Ela não tem vergonha de mim. Essa aqui é minha mãe. Sabe?
E isso é maravilhoso, né? Demais. Isso certamente te fortalece muito mais. Isso mostra o quanto você é importante para ela. Pra ela. Quanto é importante para ela e o quanto ela realmente perdoou. Tudo o que provavelmente você fez ela fiz passar com ela. ou Isso. fez ela sentir, né? Gente, eu já preciso parar, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Nova paradinha e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, queridos. A gente aqui falando sobre perdão. Você já conheceu aí 2 das nossas histórias de vida aqui hoje, né? Histórias marcantes, histórias importantes. E que elas realmente mostram transformação. Pastor, algumas pessoas dizem que perdoar é ficar no prejuízo. O senhor concorda com essa definição? Eu concordo. Eu concordo. Perdoar é ficar no prejuízo mesmo, porque seria justo para mim que eu me vingasse, né? Seria justo que eu corresse atrás de uma compensação. O que é perdoar? É liberar a pessoa, sem buscar essa compensação. Então, de certa forma, é ficar no prejuízo naquela justiça humana que eu gostaria de atender, né? Mas existem muitas vantagens em perdoar. E olhando pelo aspecto da fé, então eu não vejo prejuízo em ser sábio, eu não vejo prejuízo em ser obediente a Deus, eu não vejo prejuízo em ser curado, porque quando eu perdoo eu sou curado, eu não vejo prejuízo em ficar sem aquele fardo que me perseguia. Então, nesse aspecto, quando eu considero pelos olhos da fé, eu observo que é uma grande oportunidade. Perdoar é uma grande oportunidade que Deus me dá. De você ter um prejuízozinho para poder ganhar muito mais. Que, na verdade, a vida é assim, né? Exatamente. Às vezes você abre mão de algumas coisas para poder ganhar outras coisas. Perfeitamente. E nesse jogo do perdão, isso também acontece, né? Então Se a é muito gente- vantajoso. É um bem-estar, prejuízo. né? O prejuízo fica apenas naquela área da justiça pessoal, que eu acho que não é o que pesa mais, não, sabe? No geral, é uma grande vantagem em perdoar. Ruth, quero conhecer a sua história também. Vamos lá. Então, eu sou casada há 19 anos, né? Tenho um casal de filhos. O segundo casamento, né? Que meu primeiro casamento eu fiquei viúva. Perdi a minha filha do outro casamento, perdi num acidente. Então, mas Deus permitiu que eu construísse uma outra família. Fiquei casada há 17 anos, né? Esse fato já aconteceu tem 2 anos. E o meu marido, assim, o símbolo, para mim, assim, aquele marido perfeito, a perfeição de pai, de marido, de filho, porque todo mundo fala que quem é um bom filho, é um bom esposo. E eu tinha essa referência, porque realmente ele é um bom filho. Então, eu nunca me importei, assim, que as pessoas... Ginecologista, né? Profissão médico, ginecologista, e as pessoas falam, Ruth, mas seu marido é ginecologista. E eu falei, não. Entre tantas, eu fui escolhida para casar. Eu sou a mulher que Deus colocou na vida dele, e ele é o homem que Deus colocou na minha vida. Mas a gente tem que dar brecha, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que o erro foi meu, porque eu dei brecha. Me afastei da igreja, e o diabo ele não brinca de ser diabo, e eu dei uma brecha no meu casamento. Não sei qual foi, não sei. Não foi infidelidade, não foi, porque eu sempre fui muito fiel ao meu esposo, aos meus filhos. Mas eu dei alguma brecha, eu errei, porque eu acho que se ele procurou outra na rua é porque faltou alguma coisa dentro da minha casa. E eu me sentia culpada em relação a isso. Eu poderia permitir. 17 anos casada, sem nenhuma... Por que agora? Aonde eu errei? E eu ficava me questionando, eu me culpava por ter sido traída. Eu nunca entendi isso. Como é que eu me culpo por ter sido traída? Mas eu não sabia, né? Até então eu não sabia que meu marido estava com um relacionamento extraconjugal. E foi quando comecei a receber mensagens, né? Por telefone. Não sei se era da própria ou se era de algum amigo. Mas, enfim, eu recebi a mensagem. E eu fiquei desesperada na primeira mensagem que eu recebi, porque eu não esperava aquilo do meu esposo. Para mim foi uma facada, né? Assim, desmontou tudo. Na minha mente eu fiquei muito confusa.
Normalmente é uma situação de impacto muito forte. Pra mim né? foi. O chão foge. Não, dos eu, pés. tipo assim, abri um buraco e eu caí dentro dele. Foi mais ou menos assim. Isso aí, faltou o chão. Faltou o chão e aí eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu comecei a clamar a Deus, mesmo eu estando afastada da igreja, mas Ele não se afastou de mim. Eu que me afastei dele. E eu comecei a pedir orientação. Senhor, me dê sabedoria. Como conduzir esta situação? Como eu devo proceder? Será que ele é para ser meu marido mesmo? Eu ainda questionei. Eu falei, será que ele é meu mesmo? Será que está acontecendo isso realmente para me separar e a minha bênção está em outro lugar? Não, não existe isso. Eu questionei, em certo momento eu questionei Deus. E Deus falava comigo em oração, mesmo eu desviada. Minha filha, eu estou contigo. Minha filha não era evangélica. Procurou na igreja, né, tem mães de joelho e filhos de pé. A minha filha fez a campanha Filhas de Joelho e Mãe de Pé. Bacana. E aquilo assim foi muito forte. Porque eu vi que a minha filha estava procurando Orando por você. Restauração. E eu falei assim, eu estou vendo uma adolescente fazendo isso, eu tenho que tomar uma posição, eu não posso ficar com essa raiva toda, eu tenho que tomar uma postura de esposa. Foi quando eu conversei com ele, mostrei a mensagem e ele confessou a traição. Mas ao mesmo tempo que ele confessou, eu fiquei feliz, porque ele confessou. Ali foi que me deu força, porque ele poderia muito bem falar, não, isso é mentira, estão brincando com você, sabe, estão querendo destruir nosso casamento. Ele poderia usar esses argumentos, até por ele não é servo do Senhor, ele não tem esse conhecimento, então ele poderia muito bem simplesmente me enganar. E quando ele confessou, eu me senti aliviada por ouvir dele. Aí eu estava assim, agora eu tenho que consertar. Eu pedi perdão a ele naquele momento. Eu falei, olha, você me perdoa, porque se você fez isso comigo é porque eu errei no nosso casamento. Mas eu vou consertar. E vocês restauraram o casamento de vocês? Restauramos, a pessoa passou uma mensagem para mim, né? E eu falava que estava orando a Deus. E ela na mensagem ela falou, você tem que se apegar a Deus, porque teu marido está apegado em mim. Aí eu respondi e falei assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, pois você é minha irmã em Cristo. E eu te amo em Cristo. Vou orar por você para que Deus te presenteie com um homem, o teu homem, porque esse é meu. Ruth, e o seu marido terminou esse relacionamento? Graças a Deus, graças a Deus. Hoje vocês estão bem no casamento? Muito, e hoje ele, assim, ele me apoia no meu trabalho, né, minha casa de recuperação que eu abri, e ele me dá maior apoio. Ele, cada dia que passa, parece que me ama mais, sabe? Porque ele viu o perdão, eu voltei para a igreja, eu voltei para a presença de Deus. Falei para ele que eu quero continuar fazendo meu trabalho missionário e ele, em momento nenhum, sabe, falou, não, você tem que ficar dentro de casa cuidando. Não, pelo contrário, ele me apoia. Então, eu creio que ele, por não ser um servo de Deus ainda, que Deus já está trabalhando na vida dele, que foi através desse pecado, desse erro dele, que ele pôde ver a transformação de Deus no nosso lar. Né? Porque a mulher sábia edifica seu lar. E eu sempre falava isso para ele, olha, a mulher sábia edifica o lar e eu vou edificar o meu lar. Perfeito. Então você me perdoa pelo erro e eu perdoei. Perdoou, hoje você fica bem. Graças a Deus, a meus família filhos. também está bem. A filha Minha também. filha, nossa, minha também. filha assim. E acabou sendo testemunho também para os de fora. Minha filha se batizou, aí ela foi pro batismo. Daniele, e aí, como está a vida com o papai, hoje? Diferente da Fernanda, eu ainda não tive o retorno da minha família. Mas por quê? Porque eu pedi perdão, mas Deus está cuidando do meu coração e na hora certa eu tenho certeza que vai acontecer. Né? Porque assim, toda vez que eu entrava numa casa de reabilitação, eu ficava um mês para ficar fortezinha e sair de novo e fazer tudo de novo. Então a minha família está muito descredibilizada de mim, né? O telefone toca, eles acham assim, já foi embora.
né? Então eu ainda não recebi a visita da minha filha, né? Que eu estava 3 anos sem vê-la. A minha filha teve lá uma vez, mas eu sei que tudo isso vai ser plano de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que em breve a minha família vai estar me apoiando novamente, porque eles vão ver a minha transformação, a minha mudança. Verdade. Isso é Isso é tempo. Faz muito sentido o que ela está falando, né? O perdão precede a cura, pastor? O perdão precede a cura, é exatamente isso. Eu não acredito numa cura desse nível, uma cura emocional, quando o problema foi de relacionamento, sem que haja o perdão. Algumas pessoas vão maquiar uma situação, sorrir um para o outro, trocarem abraços, isso acontece, quando lá dentro nós... Lembra da bola que a gente afunda na piscina? A gente afundou o problema, mas o problema está ali. E eu tenho que gastar muita energia para mantê-lo fora das vistas, né? Das pessoas. É no perdão que há uma limpeza na alma. É no perdão que existe um caminho aberto para a restauração mesmo dos relacionamentos, da vida, da prosperidade, da alegria e da verdadeira paz que o Senhor quer nos dar. Se não há perdão, é muito complicado você falar em cura quando lá dentro existe uma coisa cancerosa comendo a sua alma e que a qualquer momento se manifesta. E é tão importante essa questão do perdão e da gente entender que é uma decisão pessoal nossa e que quando ele acontece, ele vai curar e trazer bem para a gente, que não dá para a gente ficar imaginando assim, a família ainda não voltou, então também que se dane. Eu vou, né? Eu vou continuar aqui, eu vou voltar para a droga, porque não adiantou nada eu parar, porque... É isso aí, a família também está com o pé atrás, tem as consequências. Exato. Tem que se imaginar que foram muitos anos de destruição. Isso Sim, leva um tempo. E aí cabe a você estabelecer como meta pessoal alcançar de volta a confiança dos seus familiares. Eu tenho um foco, né? A gente fala muito de foco na nossa casa. Eu tenho um foco e o meu foco é Jesus. E eu vou até o fim. Isso e mesmo. Jesus é o seu foco porque Jesus, ele é vida. E ele é vida abundante, né? E esse Jesus em você é que vai te dar toda a força para você se manter limpa, para você não voltar a usar a droga, mesmo que a tua família demore muito para voltar para você, mas você já terá ganho e esse Jesus se manterá em você, no seu coração, na sua vida, de maneira bacana. Não é isso Amém, aí? amém. Intervalo, nosso último intervalo. Vamos dar nossa paradinha, mas a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Nesse bloco final, quando a gente está aqui falando de perdão, ainda tem uma última pergunta para o senhor, pastor. Diga lá. Questão de que a gente perdoa, mas o perdão, ele não nos livra das consequências do pecado ou do ato cometido, vamos colocar assim. Ou livra? Não, olha só. Eu conheço uma história sobre isso, que é de um homem que construiu uma estante, ele queria guardar os livros, mas ele esqueceu de medir o livro antes de colocar as prateleiras. Depois que a estante estava pronta, ele foi arrumar os livros e descobriu que não cabiam. Então ele teve que soltar as prateleiras e fazer outros buraquinhos, colocar parafusos novos e agora sim os livros entraram. Mas os buracos que ele abriu inicialmente permaneceram na estante. Sabe de uma coisa? É melhor não pecar. Deus nos perdoa de verdade. Deus nos limpa dos nossos pecados e nos concede vida eterna e não nos lança em rosto o que ele fez. Mas as consequências do meu pecado eu tenho que levar. É o criminoso que comete um crime, ele tem que responder à justiça. É o viciado que às vezes carrega no próprio corpo a degeneração por causa das drogas e às vezes um filho deficiente em função do uso de drogas. Então, é melhor que não pequemos, porque apesar de Deus ser um Deus de graça e perdoar verdadeiramente, as consequências do nosso pecado permanecem conosco. Assim como na história de Davi, que pecou e foi perdoado, mas carregou na família dele um rastro, quer dizer, nós lemos sobre um rastro de destruição, de sofrimento, e tudo isso começou com o seu pecado. E é por isso que o Senhor diz, né, e nos orienta a não pecar. É por isso que ele diz, olha, não vai por aqui, vai por ali. Estas Mas aí, coisas vos escrevi para que não pequeis. Objetivo meu,
não pequem. Se pecar, lamentavelmente, há um Vai ter sangue que purifica. consequência. Entretanto, as consequências ficam. Queridos, brigadíssima pela que presença e participação de vocês com a gente aqui hoje. Muito bom ter conversado com vocês, muito edificante, inclusive, Amém. ouvir as histórias de vocês, Amém. viu? Que Deus abençoe e continue fortalecendo a cada um. Sua despedida, Dani. Eu gostaria de agradecer, tá, pela oportunidade. Muito obrigada e Deus abençoe. Amém. Fernanda. Agradecer também, agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Né? E agradecer a vocês, agradecer a Dona Ruth, porque não deixa de ser uma oportunidade, né? De estar aqui, uma escolha, enfim, só isso também. Que Deus continue abençoando você, mantendo você firme e forte e sentindo que Ele está contigo e não abre o Amém. tempo todo. Verdade. Tá bom? Ruth. Bom, eu quero deixar aqui ao vivo pedir o meu perdão ao Senhor, né? Porque todo dia nós pecamos. Então, todo dia eu peço perdão a Ele, agradecer ao convite e a paz do Senhor para todos. Amém. Isso aí. Eu quero registrar mais uma vez a minha alegria. Eu me sinto muito honrado de participar da programação da TV Boas Novas e que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vocês, fiquem firmes, né, no seu caminho e aqueles que nos assistiram também, né? Que Deus abençoe suas vidas. Amém. É isso aí. Que Deus possa derramar uma porção dobrada de amor e graça na sua vida. Se você precisa de perdão, fala. Olha, Deus, Ele sabe que a gente precisa, mas Ele gosta de ouvir. E quando a gente fala e pede perdão, isso é bom para a gente. E Deus vem e atende com certeza. Que Deus Amém. abençoe você. Obrigada pela sua presença também conosco. Encerramos o nosso programa com a boa música da Nara Lopes. Paz. Quero ser envolvido pela tua glória, quero lhe render toda a minha adoração. Bendirei o teu nome, louvarei só a ti de todo o meu coração. Pois só tu és digno de receber graças, majestade e poder. Por toda a minha vida irei te adorar. Não há nada melhor que em tua presença está. Tu és santo, Senhor.